No Hora Extra dessa semana, você vai saber um pouco mais sobre o dia a dia do catador de material reciclável. A atividade envolve riscos, mas já é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E no Hora Extra responde, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca esclarece as dúvidas de Marcos da Silva sobre a profissão de vidraceiro. E no bloco de entrevistas, o procurador do trabalho, Marcelo Ribeiro, fala sobre a eliminação de toda forma de trabalho escravo. Então temos encontro marcado. Até lá! Está começando mais uma Hora Extra e nessa edição você vai saber mais sobre o dia a dia do catador de material reciclável. A atividade envolve riscos, mas já é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E no Hora Extra responde, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca esclarece as dúvidas de Marcos da Silva sobre a profissão de vidraceiro. E no bloco de entrevistas, o procurador do trabalho, Marcelo Ribeiro da Silva, fala sobre a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. O Hora Extra está começando agora. Na reportagem a seguir, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do catador de material reciclável. A profissão já é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas a atividade envolve riscos e poucos direitos. Veja a reportagem. Enquanto todo mundo quer se livrar do lixo, eles transformam aquilo que aparentemente não serve mais em fonte de renda. É desse amontoado de papelão, saco plástico, garrafas PET que Júlio tira o sustento há 7 anos. Já foi catador na rua e hoje faz serviços gerais nessa cooperativa. Eu carrego sacos pesados, chega o caminhão da coleta, eu estou pronto para ajudar o pessoal. Chega o caminhão da catatreco, que tem só materiais, sofá, cama, máquinas, esse tipo de coisa. Chega na empresa, Júlio, vai lá. Chegou cliente, Júlio, vai lá tentar atender esse cliente. É um trabalho sofrido. Júlio ganha apenas R$ 650 por mês, mas diz que com esse dinheiro dá para sobreviver. Minha patroa sempre diz para nós, gente, nós amamos o que nós estamos fazendo, por quê? Porque na verdade daqui está saindo o dinheiro que nós pagamos aos nossos aluguéis, pagar energia, pagar água, alimentação na residência. Ter a coragem de pôr as mãos no lixo para separar o que pode ou não ser reaproveitado torna o catador de materiais recicláveis uma peça fundamental para a preservação do meio ambiente e para o futuro da humanidade. Estima-se que aqui em Goiânia há 1.200 pessoas trabalhando nessa atividade profissional que é tão importante para a sociedade, mas oferece muitos riscos à saúde. A presidente da cooperativa explica que aqui é feita a separação do material para ser enviado para reciclagem nas indústrias. O dinheiro que ganham com a venda é dividido entre os 28 cooperados. Como trabalham com materiais cortantes, estão sujeitos à contaminação, eles precisam usar os equipamentos de proteção individual, como luvas, botas, máscaras, mas nem sempre todos têm esse cuidado. É super complicado a gente colocar regras, né, que eles já estão acostumados a uma vida livre. Aí chegar aqui você tem que usar luva, usar bota, usar uniforme, ter horário. Então tem um pouco de resistência quanto a isso aí. Desde 2002, a profissão de catador de material reutilizável é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Como se trata de profissionais autônomos, para terem direito ao afastamento por doença ou acidente de trabalho, eles precisam procurar o INSS e contribuir para a Previdência Social. Mas a maioria não faz isso. Maria do Socorro é um exemplo. Por um descuido, furou o olho com um grampo no trabalho. Teve que ficar 2 meses afastada da cooperativa e sem o benefício do INSS, a única ajuda financeira que recebeu foi dos colegas. Fiz reunião com os cooperados para dar assistência para mim em casa. Cesta de alimento, tudo que foi de assistência lá contribuiu para mim fazer o tratamento da córnea. Por isso, esse advogado especialista em direito do trabalho alerta os catadores para a importância da contribuição para a Previdência Social. Os trabalhadores dessa categoria, eles não têm direitos trabalhistas se eles trabalharem como autônomos. Se eles trabalharem para um prestador de serviço, como empregado, terão os mesmos direitos de qualquer trabalhador. Mas se ele é autônomo, ou ele é associado a uma cooperativa ou uma associação,
ele também é autônomo e para que ele tenha qualquer direito previdenciário, é necessário que ele tenha um cadastro junto ao INSS. A legislação também diz que os trabalhadores de cooperativas não podem ter rendimentos mensais menores que um salário mínimo, a carga horária não pode ser maior que 8 horas por dia, precisam ter repouso semanal de preferência aos domingos e férias uma vez ao ano. Mas muitos ainda não conhecem seus direitos. As políticas públicas deveriam chegar a esses trabalhadores, a essa categoria e orientá-los. Certamente teríamos aí uma classe valorizada, talvez maior, mais organizada, com os seus direitos humanos resguardados, mínimos resguardados. Mesmo sendo um trabalho que ainda sofre muito preconceito, os catadores sabem do valor que tem essa profissão. É um trabalho muito importante para o nosso estado, para o nosso Brasil, né? Eu estou contribuindo não só com material reciclado, como pessoas, né? Porque o nosso trabalho é reciclar o material da coleta seletiva e outro material importante que nós recicla é pessoas, né? Ensinar a preparar o cooperado para trabalhar, entrar no mercado de trabalho, entendeu? Respeitar as pessoas. No Hora Extra responde o juiz Rodrigo Dias da Fonseca, titular da Vara do Trabalho de Itumbiara, Goiás, esclarece as dúvidas do vidraceiro Marcos da Silva. Confira. Meu nome é Marcos, sou vidraceiro. Eu queria saber, trabalhar com material cortante, eu tenho direito a algum adicional? Marcos, o fato em si de trabalhar com material cortante não é indicativo de que o empregado tenha direito a receber nem adicional de insalubridade nem periculosidade, embora quem possa dizer com absoluta certeza se esses adicionais são ou não devidos é um perito judicial em caso do ajuizamento de uma ação trabalhista. Mas, em princípio, salvo previsão em uma norma coletiva, que eu acho improvável, a resposta é negativa. Só por isso, acho que a resposta é negativa. Eu queria saber se, quando eu quebrar um vidro durante a instalação, a empresa pode descontar do meu salário? Bom, Marcos, esse caso aí vai depender do seu contrato de trabalho. Bom, antes de falar disso, em primeiro lugar, se a quebra do vidro for proposital, se o empregado deliberadamente quis quebrar o vidro, causar o prejuízo ao empregador, aí pode ser descontado. Mas não acho que é esse o caso, nem deve ser isso que você está querendo saber. Se você, por um descuido, falta de cuidado, quebrou o vidro, é preciso ver se o seu contrato contém ou não uma cláusula autorizando o empregador a descontar, a fazer o desconto em caso de mera culpa do empregado, que é o caso. Se houver a cláusula, pode ser descontado. Se não houver, não pode. E no bloco de entrevistas, o procurador do trabalho, Marcelo Ribeiro da Silva, fala sobre a eliminação de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório. Não saia daí não, o Hora Extra volta já já. Nos últimos 20 anos, cerca de 50 mil trabalhadores em situação de escravidão foram resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com a atuação firme e conjunta dos auditores fiscais, do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Mas por que o Brasil ainda tem de enfrentar esse mal em pleno século XXI? Mesmo após essa prática ser tipificada como crime? Para falar sobre a escravidão contemporânea, nós recebemos hoje o Procurador do Trabalho, Marcelo Ribeiro Silva. Doutor Marcelo, muito obrigada por ter aceito o convite do Hora Extra. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do programa Hora Extra, que traz tantas instruções aos trabalhadores em geral e ao público do direito. Como o Brasil é visto pela comunidade internacional diante de tantos flagrantes de desrespeito à dignidade do trabalhador, inclusive também flagrantes de escravidão ou de situação análoga à escravidão? Bom, em primeiro lugar, é bom ressaltar que o problema do trabalho análogo ao de escravo contemporâneo não é
restrito ao Brasil ou aos países em desenvolvimento, como o Brasil. Pelo contrário, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que há no mundo, o último relatório da OIT sobre o assunto, que havia no mundo em torno de 12 milhões e 300 mil trabalhadores submetidos ao trabalho forçado. Isso nas várias modalidades que a OIT entende como trabalho forçado. A ONU, por outro lado, elenca uma série de condutas que constituem o crime de escravidão contemporânea, que seriam, por exemplo, a prostituição, a submissão de mulheres à prostituição, o tráfico de pessoas, a servidão por dívida, a pornografia infantil e trabalho forçado para fins militares ou imposto pelo Estado. Então, esse problema da escravidão é um problema bem maior do que a gente possa imaginar. Agora, com relação especificamente à sua pergunta, eu acredito que a comunidade internacional pode ver o esforço do Brasil, todos esses casos de flagrante de trabalho análogo ao de escravo no Brasil, de duas formas. Uma negativa e uma positiva. A forma negativa é óbvio que por tantos flagrantes ainda de trabalho escravo, em pleno século XXI, como você bem colocou, o Brasil ainda está lutando com essa chaga socioeconômica. Até hoje nós não conseguimos ainda eliminar de vez, erradicar esse problema que é tão grave para a nossa sociedade. E a forma positiva é que a comunidade internacional, como a própria OIT, a ONU, admite e reconhece que o Brasil está enfrentando o problema, não está tentando encobrir esse problema, está enfrentando e tentando erradicar esse problema. Então tem esses dois lados que, por um lado, é bom, porque nós estamos lutando para eliminar ou erradicar as formas contemporâneas de escravidão, mas por outro mostra que ainda nós não conseguimos. O Brasil é signatário das convenções número 29 e 105 da OIT, que tratam justamente da eliminação de qualquer forma de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Mas ainda existem violações, muitas violações com relação a essa matéria. Por quê? Então, essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque as causas para as formas contemporâneas de escravidão são muito variadas. O primeiro, eu acho que passa... Prevalece a econômica? A mais importante, com certeza, é a econômica, porque o escravo moderno, ele é visto como uma mera engrenagem do processo produtivo, um ser totalmente descartável que, depois de explorado, ele é abandonado à própria sorte. E o objetivo principal é realmente reduzir os custos do empreendimento econômico para aumentar a margem de lucro. Com certeza, essa é a principal causa. No Brasil, a ratificação dessas convenções de forma tardia pode ter influenciado também de ainda prevalecer, ainda existir escravidão no Brasil? Olha, do ponto de vista jurídico, o próprio Código Penal, ele já, desde a sua primeira edição do Código Penal, ele já tratava da matéria e já punia e já entendia que era crime a redução de alguém à condição análoga de escravo. Então, eu acho que não é por uma questão de ter tardado para ratificar as convenções 29 e 105. Eu acho que é uma questão é uma questão endêmica mesmo, sabe? Uma questão de busca do lucro, da falta de conscientização desses empregadores que exploram a mão de obra escrava. Tem a questão também pelo lado do trabalhador que não tem um nível de educação ou um nível cultural e econômico que ele possa se colocar numa situação de defesa dele próprio. Então, é uma série de fatores conjunturais que levam a esse problema. E com relação à atuação conjunta que existe do Ministério do Trabalho e Emprego e da Procuradoria do Trabalho, que efeitos tem surtido essa fiscalização, esse acompanhamento dessa situação? Olha, a atuação conjunta
do Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e Polícia Federal, que são os 3 parceiros que formam o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, é muito importante no combate ao trabalho escravo, extremamente importante. Só para você ter uma ideia, eu não tenho números mais atuais, mas de 1995, quando o Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi criado, até 2010, nós tivemos quase 37 mil trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo resgatados dessas condições. Então, a atuação é extremamente importante, embora nós tenhamos que reconhecer que ela não é suficiente para resolver o problema. Tanto que, passados aí mais de 20 anos da criação do grupo, nós ainda estamos lutando para combater, né, e eliminar o trabalho escravo. Que efetivo o Ministério do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho acha que seria necessário para realmente cobrir o território nacional? Olha, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ele tem várias unidades. Eles geralmente são concentrados em Brasília e eles atendem às denúncias, né, que são mais comuns na região norte, no norte da região centro-oeste e até mesmo na região sudeste, todas as regiões. Mas precisa de uma melhor estruturação desses grupos, né? Isso passa por uma série de investimentos de pessoal, aparelhamento, né, dos órgãos, aparelhamento material e financeiro desses órgãos. E essa crise que o Brasil está enfrentando agora, isso reflete também na questão da atuação do Grupo Móvel, né? Porque as diárias para viagem, passagens e tudo, são operações que custam caro e essa falta de investimento pode refletir também nessa área. Então é uma situação realmente complicada, né, que o Brasil está enfrentando nesse momento e que vai trazer reflexos, com certeza, nesses mecanismos de combate ao trabalho escravo. Inclusive, com relação a essa crise que o Brasil está enfrentando, fica a pergunta: será que isso vai aumentar o número de trabalhadores escravos que não têm possibilidade de buscar alternativas? Mas essa pergunta eu vou pedir para o Dr. Marcelo responder no próximo bloco. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o Procurador do Trabalho, Marcelo Ribeiro, que fala sobre a escravidão contemporânea. Doutor Marcelo, com relação à crise que o Brasil está enfrentando, é possível que haja um aumento de trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo em razão justamente de falta de alternativa de sobrevivência? É possível. Infelizmente, essa é uma realidade que pode ocorrer. Porque até mesmo participando de operações de combate ao trabalho escravo, eu já tive a oportunidade de encontrar o mesmo trabalhador 2 vezes submetido a condições reveladoras de escravidão, da escravidão contemporânea, porque ele cria um ciclo vicioso, porque ele é resgatado, fica algum tempo fora recebendo o seguro-desemprego, as verbas gastando as verbas que ele recebeu, as verbas rescisórias, e quando aquele recurso termina, ele novamente volta a se colocar em condição de vulnerabilidade e acaba sendo novamente submetido a condições degradantes ou até mesmo ao trabalho forçado. A escravidão contemporânea não se caracteriza especialmente apenas pelo cerceamento do trabalhador, pelo cárcere privado do trabalhador. Também existe, considera-se trabalho escravo aquele que está em condições análogas. O que caracteriza, então, esse trabalho escravo? Então, o próprio nome já diz que hoje o nome mais usado tecnicamente seria trabalho análogo ao de escravo. Por que análogo e não trabalho escravo? Porque a escravidão oficial ela foi proscrita em 1888. Então, a partir de então, não há se falar mais em escravidão. Então, tecnicamente falando, não é correto falar em trabalho escravo, mas trabalho análogo.
Agora, o trabalho análogo ao de escravo, ele apresenta várias formas. Pela redação do artigo 149 do Código Penal, que foi uma redação dada pela Lei 10.803 de 2003, constituem o crime de redução à condição análoga de escravo, o trabalho forçado, o trabalho degradante e a jornada exaustiva. Em linhas gerais, quais seriam as diferenças? O trabalho forçado é aquele que o trabalhador é submetido a um trabalho, a estar vinculado a um trabalho sem o seu consentimento, ou seja, contra a sua vontade. Ele quer se desligar, mas ele não pode. Seja porque ele foi cooptado, arregimentado e levado para um local ermo, isolado, que ele não tem contato, não pode sair do local, como por exemplo uma fazenda bem distante dos centros urbanos, e geralmente ele sai de uma região e vai para outra, então ele não conhece a região, mesmo que ele quisesse sair, ele não poderia, seja porque realmente ele é submetido a uma vigilância ostensiva, a maus tratos, tortura, seja porque ele teve os seus documentos presos ou objetos pessoais, ele não pode sair do local, então, ou até mesmo porque ele não tem condições, recursos financeiros para deixar o local. Então, nesse caso, nós estamos diante de um caso típico de trabalho forçado. Agora, o crime de redução à condição análoga de escravo, ele pode também se materializar pelas condições degradantes a que o trabalhador está submetido. E aí eu incluo também a jornada exaustiva. Então, a jornada exaustiva, ela pode ser caracterizada como uma das condições degradantes a que o trabalhador está submetido. Neste caso, eu entendo que mesmo que não haja o cerceio à liberdade do trabalhador, ao direito de ir e vir, está caracterizado o crime de redução à condição análoga de escravo. E com relação à situação degradante, o que seria? Olha, definir condição degradante é uma questão muito difícil e tormentosa, porque ao contrário do trabalho forçado, que é definido pelo artigo pela Convenção 29 da OIT, nós não temos nenhuma norma multilateral ratificada pelo Brasil que defina o que é condição degradante. A revisão bibliográfica do assunto, da matéria, revela que os doutrinadores têm o consenso pelo menos em um ponto, que trabalho degradante é aquele que avilta, que viola a dignidade do trabalhador. Mas é preciso que a gente dê mais concretude a esse conceito, porque até mesmo o conceito de dignidade da pessoa humana, ele é extremamente abstrato e difícil de se emprestar concretude. O ponto em comum que eu vejo dentre os doutrinadores é que condição degradante ocorre quando há um desrespeito às normas básicas de proteção do trabalhador. E ele, então, é submetido a condições aviltantes à sua dignidade, como, por exemplo, quando ele está submetido a uma moradia extremamente precária. Eu mesmo já encontrei pessoas dormindo debaixo de pé de manga, morando com uma família inteira, até com crianças e idosos, embaixo de uma mangueira. Isso é uma condição degradante. Nós já encontramos trabalhadores alojados em um curral, junto com o gado, que tomam a mesma água do gado. São condições extremamente precárias e que violam a dignidade do trabalhador. Para finalizar, doutor Marcelo, eu gostaria de saber da sua opinião sobre o que o país precisa fazer para vencer esse mal, para realmente erradicar o trabalho escravo no país. Olha, um passo extremamente importante foi dado com a aprovação da Emenda Constitucional número 81, que alterou a redação do artigo 243 da Constituição Federal e permitiu a expropriação, ou seja, o confisco de propriedades rurais e urbanas flagradas com trabalho análogo ao de escravo. Mas um grande desafio que ainda nós temos pela frente é que esse artigo 243, a redação dele, por uma subemenda que foi proposta e aceita, deve ser na forma da lei, ou seja, esse artigo não é auto-aplicável
e exige uma norma infraconstitucional para dizer o que é trabalho escravo e como ocorrerá o confisco, em que momento. E há um projeto no Senado Federal atualmente que tenta restringir o conceito do crime de redução à condição análoga de escravo, excluindo a jornada exaustiva e as condições degradantes do seu conceito. Isso representa um retrocesso muito grande. Inclusive, a ONU coloca a legislação brasileira, considera a legislação brasileira como de vanguarda, porque ela visa tutelar não apenas a liberdade, como também a dignidade da pessoa humana. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos hoje. Porque realmente, se o conceito de trabalho escravo for esvaziado, for limitado como pretende esse projeto, haverá um retrocesso muito grande na luta contra as formas contemporâneas de escravidão em nosso país. Vamos torcer então para que esse projeto não passe. Espero que realmente não passe. Eu conversei com o procurador do Trabalho, Marcelo Ribeiro, sobre escravidão contemporânea e os desafios que o Brasil enfrenta para erradicar esse mal. Doutor Marcelo, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook, no Twitter e agora na rádio TRT Goiás. Nos vemos lá.